Shalom de Deus a todos vocês, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Olha, Jesus disse assim: resistam até o fim, porque aqueles que resistirem, aqueles que perseverarem, esses serão salvos. Mas afinal, o que é resistir até o fim? Eu criei 3 formas muito simples de te explicar isso, porque você precisa resistir, aonde você precisa resistir, amém? Você já passou algum problema dentro da sua igreja? Algum problema dentro da sua denominação ou até mesmo com os irmãos da congregação ou com os teus líderes espirituais? Já? Então esse vídeo é para você. Presta bem atenção, já separa na sua Bíblia Mateus 24, que nós iremos falar juntas sobre isso, tá bom? Eu criei uma forma para você entender de uma vez por todas o que é resistir até o fim. Resistir é uma palavra comum de ser dita, mas é dificílima de se cumprir, principalmente quando se trata de vida espiritual. Queridos, nós estamos vivendo os últimos dias da Terra. Nós estamos passando por tempos de escuridade. E é muito comum hoje em dia você ver pessoas se afastarem da igreja, pessoas que se afastam de Deus por motivos de insatisfações humanas ou por elas serem preenchidas por um vazio que só é coberto, que só é preenchido se fazem parte de ministérios, de cargos ou até mesmo se tem status. Na verdade, essas pessoas ainda não experimentaram o verdadeiro sentimento do que é resistir até o fim, do que era estar com Jesus. Pessoas que ainda não entenderam verdadeiramente o sentimento de Cristo. Então essas pessoas, elas vivem como se Jesus, ele não fosse voltar, não é? Elas estão mais preocupados com coisas dos seus próprios interesses, bens materiais, né, investidos nessa terra, e eles acabam investindo e guardando seus tesouros neste mundo que um dia passará. Mas elas não estão preocupadas, de fato, em investir em um reino para onde um dia nós iremos. Um lugar onde a traça e a ferrugem, elas não corroem o nosso tesouro. Um lugar que é concreto, um lugar que existe ruas de ouros, com árvores lindas de cerejeira. Só de pensar, meus olhos já se enchem de água, de saudade de um lugar que eu ainda não vi, mas que eu sei que existe. Talvez você tenha buscado respostas em Deus sobre algo que vem acontecendo dentro da sua igreja e que talvez você não concorde ou até mesmo porque não coincide com aquilo que a Bíblia diz. Mas eu fui enviada pelo Espírito Santo nesta madrugada para te trazer a resposta que você tem buscado de Deus. E essa resposta ela é muito séria, então permaneça nesse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que essa resposta que o Senhor vai trazer para o teu coração, ela vai te trazer também paz e tranquilidades. Amém? Esse não é um momento, querida, para você sair da sua igreja. Amém? E hoje, eu quero te dar 4 motivos pelos quais você não pode, de maneira nenhuma, sair da sua congregação, sair da sua igreja. E o último motivo desses 4 é o mais forte de todos. Presta atenção. Anote no seu caderno, se isso for necessário, para que essa palavra ela não saia da tábua do teu coração. E, se possível, leia esta palavra todos os dias, amém? Eu quero que você leia junto comigo Mateus 24, já abre a sua Bíblia aí onde você está, já deixei marcadinho aqui. Mateus 24, eu grifei na minha Bíblia, eu vou pedir para que você grife na sua Bíblia também algumas frases que nós iremos ler. Mas para começar, nós iremos ler do versículo 3 até o 14, que fala assim, presta bem atenção. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram-se dele os discípulos. Presta bem atenção, tá bom? Aproximaram-se dele os discípulos. E em particular lhes pediram: diz-nos quando sucederão estas coisas, que o sinal haverá de ter a tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu. Aí eu vou pedir para você ir grifando algumas palavras. Vide que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vinde, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados em todas as nações por causa do meu nome.
Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então aí virá o fim. Presta atenção. No verso 4, eu peço para que você grife quando fala assim, não deixe ninguém vos enganar. Coloque aí, grifa isso na tua Bíblia. Primeira coisa que eu quero que você grife, não deixe que ninguém vos engane. No verso 11, fala assim, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. No verso 13, eu quero que você grife, porém, quem perseverar ou resistir até o fim será salvo. No verso 14, você vai grifar, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então, virá o fim. Presta atenção, quem vai anunciar esse evangelho? Aqueles que perseveram até o fim. Mas o tempo de escuridade, a luz vencerá ou não? A luz vencerá as trevas e ela reinará para sempre. Existem dois grupos de pessoas. Na verdade, existem 3 grupos de pessoas. Quais são esses grupos? O primeiro, aqueles que tentam. O segundo grupo, aqueles que o primeiro grupo é aqueles que não tentam. O segundo grupo é aqueles que até tentam, mas eles acabam deixando no meio do caminho. E o terceiro grupo é aqueles que resistem até o fim, porque eles têm perseverança. Aí a minha pergunta para você é, em qual desses grupos você pertence? Em qual desse grupo você tem se encaixado? No grupo daqueles que não tentam? No grupo daqueles que tentam, mas acabam desistindo, ou no grupo daqueles que perseveram até o fim? Nós estamos passando por 2 momentos na Terra muito sérios. Quais são esses momentos? Primeiro momento é o momento externo. O que significa um momento externo? Aonde tudo à nossa volta está errado. É o pastor que só cobra, é a irmãzinha que fala mal da outra, é a esposa do pastor que não te aconselha, que não te acompanha, que não te ajuda. É a falta de confiança nas nossas autoridades espirituais. O segundo momento é um momento interior. Esse é muito mais impactante, porque é de dentro para fora. É uma guerra constante entre a carne e o espírito. Não é? Eu leio a Bíblia ou eu não leio a Bíblia. Eu oro ou eu não oro, eu vou ou eu não vou ao culto, eu jejuo ou eu não jejuo. É uma guerra constante. Você notou quantas coisas nós precisamos resistir? Vou falar agora para vocês 3 fases que todo cristão ele deve seguir. Se você estiver seguindo uma e a outra você não estiver seguindo, não adianta nada. Porque essas 3 fases, elas são importantes para a vida do cristão, para aquele que deseja perseverar e continuar até o fim. Quais são essas 3 fases? A primeira, igreja. A segunda fase é Bíblia. E a terceira frase é secreto. Vamos falar de um em uma para você entender? Primeira, igreja. Queridas, a igreja, ela é o local onde você vai entregar o seu culto ao Senhor. Você não vai apenas para ouvir um louvor ou para ouvir a palavra que o pastor está ministrando. Esse é sim algo que você precisa fazer. Mas esse é o lugar aonde você vai para ser corpo. Aonde você vai para congregar com os teus irmãos. E através desse congregar, você sente a presença de Deus, você ouve a voz do Senhor e entrega tudo que você tem dentro de você para Deus. E isso verdadeiramente é viver Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus, apresentais o vosso corpo em sacrifício vivo, em sacrifício santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso é o teu culto racional. Amém? Segunda, Bíblia. Presta atenção. Existe intimidade entre 2 pessoas que não se conhecem? Existe intimidade entre 2 pessoas que não se conhecem? Se você conhecer uma pessoa hoje, você já vai pegar essa pessoa e já mandar cuidar dos seus filhos? Não, não é? Então, presta bem atenção. A Bíblia, ela é um momento em que o Espírito, ele te convida, ele te chama para perto.
É um momento em que você conhece mais sobre aquele que te criou, sobre aquele que te formou com as próprias mãos e aquele que tem um plano perfeito de salvação para a tua vida. Aquele que entregou o Filho na cruz do Calvário por amor a você. Acredite, irmãos, o Deus que está escrito na Bíblia não é o mesmo Deus que muitos pregam por aí. Sem a Bíblia, nós seremos fáceis de sermos manipulados e de sermos aquilo que desagrada a Deus. Jesus disse em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha, quantas oportunidades você já teve de ter todos os dias ouvido e escutado a voz do noivo, escutado a voz do amigo do noivo gritando, olha, o noivo está chegando, o noivo está chegando, e o que você tem feito com isso? Não é? 3, secreto. O que a Bíblia fala sobre secreto? Vamos ler juntos? Mateus 6, 6, fala assim. Tu, porém, quando orardes, vai para o teu quarto e após ter fechado a porta, ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que vê em secreto, ele te recompensará plenamente. Presta atenção, o secreto ele é muito necessário para se adquirir intimidade e através de um relacionamento direto entre você e Deus. Eu não consigo ter um relacionamento com o Senhor se eu não tenho um secreto. Você precisa desse secreto todos os dias. E essas 3 coisas, elas são diárias. Amém? Igreja, Bíblia e secreto, elas são diárias. Você precisa fazer isso. Essa é a marca do cristão que vai resistir até o fim. Essas 3 etapas, elas são necessárias para te fazer resistir até o fim, para te fazer vencer o dia mal e para te fazer perseverar, mesmo quando tudo parece contrário. Agora, a 4ª que eu te falei que seria mais forte, presta muita atenção porque eu tenho certeza que isso vai tocar no teu coração. A Bíblia fala que surgirão falsos cristãos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais, prodígios, que se possível enganaria até os escolhidos. Eis que eu vê-lo tenho dito. É isso que a Bíblia fala. Portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saia. Eis que está no interior da casa, não acredite. Por quê? Assim como o relâmpago ele sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, pois aonde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Isso fala em Mateus 24, 24 a 28. Ouça aqui, queridas. Você precisa resistir dentro da igreja até o fim. Por quê? Porque você é escolhido. Não vacile. Esteja 100% vigilante. Vestidos com vestes de louvor. Vestes de justiça. Vestes de santidade. Satanás ele tem uma grande estratégia. Sabe qual é? Encher as igrejas. Inchar as igrejas. De quê? De pessoas vazias. Pessoas que entram e elas saem do mesmo jeito que elas entraram, sem nenhuma novidade de vida, sem nenhuma mudança de caráter. Mais uma vez, eu repito, resistam dentro da sua igreja todo o mal que sobrevier sobre a tua vida. Seja qual for, resista. Porque como o próprio Jesus fala, chegará a hora em que 2 estarão no campo, um será levado e o outro ficará. Chegará a hora em que 2 estarão na cama, um será levado e o outro ficará. 2 estarão lá e um será levado e o outro ficará. Ele está falando de 50%, ele está falando de metade. Não são todos que estão dentro da igreja que vão subir. Mas eu quero, em nome de Jesus, que você suba na primeira vinda do Senhor, aonde nós iremos encontrar a Cristo nos ares. O inimigo, ele vai fazer de tudo para tirar você da sua igreja. Ele vai usar todos, até mesmo aqueles que você confia, até mesmo autoridades espirituais. Vão fazer de tudo para tirar você da igreja, afastar você da igreja. Mas esteja cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Porque a qualquer momento não falta mais nada. A qualquer momento vai acontecer o arrebatamento. E nesse dia você vai ser colhida daqui e vai ser levada pelos ares. Porque o Senhor te ama e você guardou as 3 principais fases que nós cristãos precisamos ter. Que é relacionamento com Deus, intimidade com o Senhor, Bíblia, igreja e secreto. Amém? E outra coisa. Sem santificação ninguém verá Deus. Nós precisamos nos santificar. Amém? Então, aonde há contenda, aonde há problema, aonde há destruição, vamos sair fora, não vamos encostar, não vamos falar com ninguém. Se tem alguém que você precisa pedir perdão, faz isso já, urgente,
pede perdão para o Senhor, pede perdão para as pessoas, independente se você errou, se você não errou. Isso é ser discípulo. Pedir perdão é ser humilde, é ser discípulo de Jesus. Vai lá, pede perdão, pede desculpa, sincera de coração, porque eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para fazer e realizar na tua vida. Então, mais uma vez eu vou te dizer, não saia da sua igreja, porque é lá que o inimigo vai fazer de tudo para tirar você. E é lá dentro que o Senhor te ensina a resistir até o fim. Amém? Um beijo.